E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma noite decisiva, Atlético Paranaense e Fluminense entraram em campo sabendo que o resultado poderia determinar os rumos de suas temporadas. A pressão, entretanto, parecia pesar mais sobre o time da casa, que precisava desesperadamente de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Fluminense buscava retomar o protagonismo após oscilações recentes. No entanto, o que se desenrolou no gramado foi uma batalha que uniu heroísmo, drama e polêmica. Logo nos primeiros minutos, o Atlético abriu o placar com um gol que trouxe alívio para sua torcida. A bola balançou as redes após uma jogada rápida, mas, ao invés de embalar, o time recuou. O Fluminense, percebendo a postura cautelosa do adversário, começou a pressionar. Michael, jovem goleiro do Atlético, foi então chamado para a ação e se tornou o principal nome da partida na primeira etapa. Enquanto o ataque do Fluminense criava chances perigosas, Michael se agigantava no gol. Foram pelo menos 3 defesas espetaculares que mantiveram a vantagem do Atlético, incluindo uma intervenção crucial em um pênalti cobrado por Ares. A cena do goleiro saltando para defender o chute ficou marcada como o grande momento do primeiro tempo, arrancando aplausos até de torcedores rivais nas redes sociais. Aos poucos, a postura do Atlético começava a gerar dúvidas. Recuar parecia uma estratégia arriscada diante de um Fluminense que não parava de crescer no jogo. Foi então que, no segundo tempo, a entrada de Paulo Henrique Ganso mudou completamente o cenário. Com sua técnica refinada e visão de jogo, o meia tricolor comandou as ações no meio-campo e deu ao Fluminense o controle que faltava. Não demorou muito para que o talento de Ganso resultasse em algo concreto. Em uma jogada que uniu precisão e calma, o camisa 10 encontrou um companheiro livre na área e entregou uma assistência primorosa para o gol de empate. A torcida do Fluminense vibrou, enquanto o Atlético sentia o peso de sua postura passiva. A tensão, que já era alta, aumentou ainda mais nos minutos finais. O empate parecia não satisfazer nenhuma das equipes, especialmente o Atlético, que precisava desesperadamente dos 3 pontos. Dentro de campo, o clima esquentava com entradas mais duras e discussões entre jogadores. Após o apito final, que decretou o 1-1, os olhares se voltaram para Mano Menezes, técnico do Atlético. Durante a coletiva de imprensa, Mano não escondeu sua insatisfação. Ao ser questionado sobre a postura do time e a atuação de alguns jogadores, ele disparou: "Não joga mais comigo." A declaração, enigmática e cortante, deixou todos os presentes intrigados. Embora não tenha mencionado nomes, a frase sugeriu um possível afastamento no elenco. As palavras de Mano rapidamente ganharam repercussão, alimentando especulações sobre quem seria o alvo da crítica. Alguns apontaram para a falta de intensidade de certos jogadores, enquanto outros acreditavam que o técnico se referia a decisões individuais durante a partida. Seja como for, o comentário expôs uma fissura dentro do grupo, que agora precisa lidar com as consequências. Enquanto isso, o Fluminense celebrou o empate como uma vitória moral. A atuação inspirada no segundo tempo e a liderança de Ganso renovaram as esperanças da equipe para a reta final da temporada. Mesmo sem sair com os 3 pontos, o tricolor demonstrou força para enfrentar os desafios que ainda estão por vir. Do lado do Atlético, a situação é mais complicada. O time continua em uma posição delicada na tabela e precisará reagir rapidamente para escapar do pesadelo do rebaixamento. A postura defensiva, criticada por muitos, se mostrou ineficaz e pode custar caro no futuro próximo. O jogo, que começou com promessas de redenção para os donos da casa, terminou com mais perguntas do que respostas. Será que o Atlético conseguirá se recuperar a tempo? E quem será o jogador mencionado por Mano Menezes? As próximas semanas prometem ser decisivas para ambos os clubes. Fora do campo, a torcida do Atlético pede mudanças e mais ousadia, enquanto os tricolores já vislumbram um novo fôlego na competição. Em uma temporada marcada por altos e baixos, este confronto na Arena da Baixada certamente será lembrado como um ponto de virada, seja para o bem ou para o mal.
Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A noite em Curitiba foi marcada por emoções intensas e decisões que podem alterar os rumos de duas equipes na temporada. Atlético Paranaense e Fluminense protagonizaram um duelo cheio de reviravoltas, onde cada lance parecia carregar o peso de um campeonato inteiro. A Arena da Baixada, sempre imponente, foi palco de um embate que uniu brilho individual, estratégia questionável e declarações polêmicas. O jogo começou a 1000 por hora, com o Atlético surpreendendo logo no início. Aproveitando-se de uma defesa ainda desorganizada do Fluminense, o time da casa abriu o placar em uma jogada rápida. Mas, em vez de consolidar a vantagem, o Atlético optou por uma postura mais defensiva, o que logo acendeu o sinal de alerta na torcida. Enquanto isso, o Fluminense encontrou em Michael um obstáculo quase intransponível. O jovem goleiro, com apenas 19 anos, protagonizou momentos de pura inspiração, defendendo finalizações que pareciam destinadas ao gol. Sua atuação chegou ao ápice ao parar um pênalti cobrado por Arias, demonstrando frieza e reflexos de veterano. Mesmo em desvantagem, o Fluminense não recuou. A pressão aumentava a cada minuto, e a torcida do Atlético começava a demonstrar preocupação. Para muitos, o excesso de cautela do time da casa soava como um convite ao perigo. Essa sensação ganhou força no segundo tempo, quando Ganso entrou em campo e mudou completamente a dinâmica do jogo. Com sua habilidade de encontrar espaços onde poucos enxergam, Ganso dominou o meio-campo e ditou o ritmo do Fluminense. Sua participação direta no gol de empate, com uma assistência precisa, foi a prova do impacto que um jogador de sua qualidade pode ter em momentos decisivos. O empate, ainda que frustrante para o Atlético, parecia inevitável. Mas o que mais chamou a atenção após o apito final não foi apenas o resultado, e sim as declarações de Mano Menezes. O técnico do Atlético, visivelmente irritado, soltou uma frase que ecoou nos bastidores do futebol: "Não joga mais comigo". Sem dar detalhes, Mano deixou no ar a possibilidade de mudanças drásticas no elenco, o que gerou uma onda de especulações. Para muitos analistas, a declaração reflete a insatisfação do treinador com a postura de alguns jogadores durante a partida. A falta de intensidade e as escolhas equivocadas em campo podem ter sido os estopins para o desabafo. No entanto, Mano também não escapou de críticas, já que a decisão de recuar o time foi amplamente contestada. Do lado do Fluminense, o empate teve gosto de vitória. A equipe mostrou resiliência e soube aproveitar as oportunidades criadas no segundo tempo. Mais do que o ponto conquistado, o time carioca ganhou confiança para a reta final da temporada, especialmente com a atuação inspirada de Ganso. Para o Atlético, porém, o cenário é de incerteza. O resultado mantém o clube em uma posição delicada na tabela, e a pressão por uma reação imediata cresce a cada rodada. A torcida, embora reconheça o talento de jovens como Michael, exige uma postura mais agressiva e corajosa, principalmente em jogos dentro de casa. Enquanto as consequências deste confronto ainda se desenrolam, uma coisa é certa: tanto Atlético quanto Fluminense terão que enfrentar grandes desafios nas próximas semanas. Para um, a luta é para evitar o rebaixamento; para o outro, a busca é por consistência e pelo protagonismo perdido. E, no futebol, como sempre, os próximos capítulos prometem ser tão imprevisíveis quanto o que aconteceu em Curitiba. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.